Fala, galera. Ó, o pessoal tá querendo ouvir de segurança. Eu tô super feliz com isso, velho. Super legal. Ainda mais na área de produto, que é tão difícil a gente falar sobre isso. Eu vou contar um pouquinho o caso. Antes de me apresentar, vou contar alguns casos para vocês. Antes de entrar na área de produto, eu era desenvolvedor. E eu tive vários casos que a gente sempre olha para segurança. Por exemplo, quando eu comprei meu primeiro apartamento, me casei, fazia 3 meses que a gente estava lá. E um dia minha esposa me ligou e falou assim: entraram no apartamento e levaram tudo. Isso aconteceu comigo. E aí você fala: puta merda, levaram tudo não, mas levaram o nosso computador. Adivinha se eu tinha backup naquela época? Não tinha. Levaram a torre, levaram a TV, levaram a máquina, a Cybershot, lembra da Sony? Porra, tô contando minha idade. E aí, nossa, putz, você se sente totalmente invadido. E aí você fala: pô, eu quero que o meu prédio tenha câmera, eu quero que ninguém consiga entrar, eu quero que seja super difícil para você ir lá pegar pizza, o cara não pode entrar, não sei o quê. Só que aí você quebra a experiência de todo mundo que não sofreu isso. E aí, como que é o threshold entre uma pessoa que sofreu isso e não sofreu? Esse final de semana eu fui para Santos, eu pratico triatlon, fiz meu primeiro triatlon lá, e aí a gente estava fazendo check-out no domingo, e aí uma moça que fala espanhol não estava conseguindo fazer o check-out, tinha um problema com o check-in, aliás, ela não estava conseguindo fazer o check-in, e aí os atendentes falaram assim: ah, não, conecta aqui no Wi-Fi para acessar o seu check-in, não sei o quê. Aí os atendentes falaram assim: ah, podemos colocar ela no Wi-Fi nosso, interno? Ah, pode. Ah, qual que é o login e senha? Ah, é 0109 e a senha é blá blá blá. Ah, eu que sou de segurança falei: não faz isso, por favor. Então, tem toda uma parte de engenharia social também. Então, são experiências que os clientes passam, que a gente passa na área offline, na área online, que a gente tem que melhorar, e não é só na parte de tecnologia, é na parte social também. Falando um pouquinho sobre mim, eu tenho esse nome super estranho, Augusto Matsoni Pieginski, eu sou brasileiro, tenho nacionalidade polonesa, sou graduado em processamento de dados, em ciência da computação, trabalhei 14 anos no varejo, em 14 anos também com desenvolvimento, e nos últimos 5 anos trabalho na área de produto, e trabalhei em grandes empresas como uma distribuidora de produtos de informática chamada Officer, trabalhei na Vtex, que é uma plataforma de e-commerce, 4 anos no Walmart, e estou há 8 meses no Nubank. Então, trabalhando na área na Tribe de InfoSec e em fraude. É até legal, porque se olhar meu sobrenome faz todo sentido, porque meu nome está criptografado. Então, cara, é sensacional. Dando alguns insights aqui, a gente tem uma pesquisa que saiu da Verizon, e explicando por que realmente as pessoas invadem os sistemas, qual que é o principal motivo delas atacarem os sistemas. 70% quer dinheiro ou quer de alguma forma ganhar financeiramente grana com isso. E a segunda, é engraçado que é muito diferente, porque a segunda maior motivo é a espionagem. Então a gente fala aí de China, de Rússia, de Estados Unidos. Eles querem obter informações, então informação hoje é uma coisa muito importante. Além do dinheiro, que é 70%, os próximos 20% são relacionados à informação. E aí tem os outros 10% que representam diversão, o pessoal realmente se diverte com isso. E como que as pessoas atacam os sistemas ou atacam as empresas? 40% é hackeando, e aí sim, quando a gente fala de hackear, é cibernético. Você tem uma parte física também, e você tem a outra parte que a gente chama de malwares. Se a gente traduzir para as pessoas que não entendem tanto, é voltado para a parte de você colocar um vírus lá, ou mandar um link para a pessoa, fazer um phishing, mandar um e-mail e a pessoa clicar, e aí você ser atacado através disso. E tem uma parte de social bem grande que sim, as pessoas atacam as redes sociais, e a gente, quando começa a trabalhar na área de InfoSec, isso aí você percebe quando você consegue ficar noiado, e você começa a ficar noiado com isso, e como as redes sociais são abertas e quantas informações vocês todos colocam que podem ser pegas e usadas contra vocês. Calma, gente, fica tranquilo. Perdão. E esse slide é muito interessante também, que ele mostra um pouco de como as empresas estão trabalhando com segurança. A maioria dos ataques hoje,
e das vulnerabilidades que as empresas têm, elas não sabem que elas têm. Então, em alguns minutos, você simplesmente é atacado. 87% das vezes, você não percebe que você foi atacado e você é atacado e você perde informação. Ou, por exemplo, derrubam um site, derrubam a web de vocês, o sistema de vocês. E as empresas só vão perceber isso depois de meses. Então, por exemplo, você foi invadido e o hacker está silenciosamente dentro do seu sistema, você não sabe que ele está lá, e de repente, em algum momento, ele vai lá e rouba todas as suas informações, invade a conta de um monte de cliente. Então, é um ponto muito interessante de atenção para todas as empresas. E aí vem a grande informação, vem o grande ponto aqui, que é quando você é de um squad e você quer falar com o InfoSec. Quem já teve que falar com o InfoSec na vida e ajoelhou e falou assim, cara, por favor, libere isso para mim, cara, eu preciso entregar esse produto, ele é muito legal, ele é muito interessante. E a InfoSec olha para você e fala assim, mas nem fudendo que você vai pôr isso no ar, não vai dar certo isso, cara, você não pode fazer isso, você não pode mexer no banco de dados, você não pode mexer na senha do usuário, você não pode não sei o quê. E aí você volta para dentro do seu squad e fala assim, cara, eles não deixaram a gente fazer aquilo, a gente não vai conseguir lançar MVP, puta, os caras são muito chatos, aquele pessoal só fala não para todo mundo, tem um monte de gente rindo aí. Gente, é assim mesmo. E aí, o que você vira? Você fala, vai se foder aquele pessoal de InfoSec, eu vou fazer todas as coisas sozinho, que se dane, o problema é deles, eu vou lançar isso porque eu preciso fazer isso. E eu estou na pele, porque eu já trabalhei muito tempo fora de InfoSec, eu passei por isso, e agora eu estou dentro de InfoSec tentando mudar isso. Como que a gente faz as pessoas realmente conversarem a mesma língua e jogarem o mesmo jogo e jogarem em parceria? A gente não pode trabalhar desse jeito e não dá certo. Só que é um perfil dos engenheiros, que são muito fechados, que tudo não pode, tudo é complexo, tudo é arriscado, tudo tem vulnerabilidade versus a experiência do cliente. Explicando um pouco do time, a maioria, eu vou mostrar aqui como é o time a tribe de InfoSec dentro do Nubank, só que a maioria das empresas hoje que são de segurança tem estruturas muito parecidas com essas. O Red Team, cara, é muito fancy, cara, esse time. É um grupo de hackers, e quando você fala hackers, é o hacker mesmo, a gente tem uns hackers lá dentro contratados, e os caras procuram vulnerabilidades dentro da empresa. Então, a gente contrata os caras para achar as vulnerabilidades dentro da própria empresa. Existem modelos que você pode contratar empresas para fazer isso e sai super caro, ou você pode ter as pessoas que estão lá dentro realmente achando vulnerabilidades. Cara, e os caras são demais, os caras invadem tudo, eles procuram vulnerabilidade na parte física, em crachá, em câmera, em catraca, em telefone, em mouse, em Bluetooth, o cara faz de tudo. E eu não tenho tempo de contar os cases aqui, mas é super interessante. Para se defender desses caras malucos, a gente tem o Blue Team, que é o cara que faz exatamente o contrário. Ele fica se defendendo e ele fica fechando e travando a segurança e fechando as portas para que o Red Team não consiga entrar. Ou, quando o Red Team encontra alguma coisa, ele não divulga para a empresa inteira, então nem eu sei todas as vulnerabilidades que tem lá dentro, porque é um problema que a gente tem em sair divulgando as vulnerabilidades e isso vazar. E aí a gente só fala com um squad específico e a gente, junto com eles, resolve o problema e aí a gente fala o problema que a gente tinha, só que ele já está resolvido e a gente deixou de ter uma vulnerabilidade. Aí a gente tem SOC. SOC é um time de monitoria. Hoje você tem empresas gigantes que tem 30 pessoas dentro de SOC e o objetivo deles é monitorar todas as coisas internas, ou seja, dentro da empresa e fora da empresa também. Então, todas as pessoas que estão tentando invadir o Nubank, no caso, ou também pessoas de dentro que estão tentando pegar alguma coisa que elas não deveriam estar fazendo ou pegar alguma informação que elas não poderiam. A gente tem, por incrível que pareça, a gente cuida da infraestrutura física e aí a gente cuida de toda a parte de internet, wireless, toda a parte de IT Ops está com a gente também, porque tem muita relação com segurança. Também cuidamos de todas as partes de catraca, câmeras, está tudo com a gente. Engenharia, engenheiros, desenvolvedores, trabalhando em componentes, em melhorar toda a estrutura, a parte de autenticação do Nubank. Eu vou mostrar um case aí para frente. A gente tem uma parte de inteligência muito legal, que é um momento que, imagina, hoje a gente tem o time de inteligência do FBI. Você olha, por exemplo, ali no Fantástico, tinha uma quadrilha, a Polícia Federal ficou 3 meses analisando, o time de inteligência da Polícia Federal ficou 3 meses analisando.
olhou para aquela quadrilha, olhou tudo, entendeu como eles estavam trabalhando e foi lá e prendeu eles. Nosso time de inteligência faz exatamente a mesma coisa no mundo cibernético. Então, ele está envolvido com as comunidades hackers, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe quais são as chances de fintechs serem atacadas, quais são as principais vulnerabilidades que o pessoal está cavocando. Então, eles estão sempre por dentro disso. E a gente tem, por último, Security Support, que recentemente a gente quebrou em 4 times. Tem toda uma parte de regulação, falando de fintech, tem muitas regulamentações feitas pelo Bacen, parte de privacy policy, compliance, então a gente fala muito com isso, com essa galera. Parte de cultura é uma parte muito importante, você tem que manter a cultura de segurança, isso é uma coisa super difícil dentro das empresas, e como que você faz para... por exemplo, você não passar dados sensíveis para uma pessoa que está ligando e você ainda não sabe se aquela pessoa é aquela pessoa. Então, como você mantém a segurança, como você não empresta o crachá para uma outra pessoa. Então, é uma parte da cultura que constantemente você tem que treinar as pessoas que estão lá dentro. Você tem toda a parte de segurança física, que a gente toma conta também, e você tem o Access Management, que é o modelo... Imagina que hoje vocês trabalham em startups ou empresas grandes que contratam um monte de produtos pagos ou free, e aí você tem todo um processo de controlar quem tem acesso ao quê. Um usuário que está um funcionário novo que entrou lá e está num chapter e está no squad, ele tem determinados acessos. Quando ele muda de squad ou chapter, ele tem que tirar os acessos anteriores e colocar os novos. Quando ele sai da empresa, ele tem que perder os acessos. Eu já vi milhões de pessoas que depois de 4, 5 anos têm tanto acesso, mas tanto acesso dentro da empresa que é tipo um Jedi. O cara, ele sabe, o cara ganha uma lightsaber porque ele tem muito acesso. Quando você precisa de alguém, fala com aquela pessoa que ele tem acesso a tudo. Isso é ruim. A gente não pode ter essas coisas dentro da empresa. E aí, falando um pouco de como priorizar risco, como priorizar toda a parte de segurança, o que eu faço primeiro? Eu tenho várias vulnerabilidades, o que eu vou fazer primeiro? Em 8 meses que eu estou trabalhando dentro de InfoSec, eu estudei algumas metodologias, e uma que a gente viu que faz muito sentido é a ISO.